Boa noite a todos e todas. Uma satisfação estar aqui ao lado de pessoas tão ilustres, né? Os trabalhadores, os militantes, amigos, os colegas de pesquisa. É um momento muito importante, né? Como o Neto disse, muito para além da academia, para a gente tentar forçar e lutar por uma reparação em relação a esse momento tão sombrio da nossa história, né? Bom, basicamente, o que guiou os meus estudos e os capítulos, né, que de alguma forma estão no livro, é uma pergunta muito básica e importante. Toda essa estrutura repressiva, que inclusive perpassou os muros da Petrobras, que atingiu inclusive comunidades indígenas, né? A gente também tem um capítulo, né, um amigo que pesquisou como que a Petrobras, a prospecção de petróleo no Vale do Javari desestabilizou modos de vida indígena, né, inclusive com casos de conflito, ferimentos e mortes, né, e também como que as atividades da Petrobras, elas atingiram também comunidades vulneráveis, como foi o caso do incêndio ocorrido na favela de Vila Socó, em Cubatão, né. Então, para além da repressão sindical dentro dos muros da fábrica, a Petrobras também tem violações para além de suas instalações, né? A pergunta que ficou afinal, a quem tudo isso beneficiou e quem que estava por trás desse comando, né? Então, eu tentei, de alguma forma, perceber, fazer um pente fino, né? Analisar as biografias coletivas de todo o alto comando, o primeiro escalão da Petrobras, entre 1964 e 88, analisando as relações com a sociedade civil desses entes, né? Militares e civis. Então, foram basicamente duas linhas que se desdobraram em dois capítulos distintos, mas é importante perceber que essas duas linhas, elas estão entranhadas. Elas só foram divididas em termos metodológicos. Uma relacionada à militarização da empresa, que é a inserção de militares no alto escalão, no alto e médio escalão, né, mas eu percebi praticamente a composição diretoria, conselho e presidência. E, por outro lado, a outra linha foi a inserção de empresários e seus representantes também no primeiro escalão da empresa. Bom, rapidamente, né, no que diz respeito à militarização, a gente pode ver, a gente tem que voltar um pouquinho na história e perceber o que foi a doutrina de segurança nacional, que foi, de uma forma bastante simplificada, foi uma doutrina de combate aos supostos inimigos internos, que foi criada pela Escola Superior de Guerra, a partir do final da década de 40. E esses inimigos internos eram basicamente todos aqueles que lutavam por maiores direitos, por ampliação de direitos, pela defesa da economia nacional, que eram automaticamente alcunhados como comunistas, subversivos, e, portanto, deveriam ser eliminados. Essa doutrina foi um esteio ideológico que galvanizou a construção do golpe e a ditadura que se seguiu. Certo? Os militares incutidos nessa doutrina foram eles que tiveram proeminência dentro da estatal a partir de 1964. A Petrobras sempre foi desde a sua criação, foi uma empresa militarizada, mas a qualificação da militarização da Petrobras em 1964 é justamente essa. São militares imbuídos dessa doutrina de que deve-se combater o inimigo interno, por meios psicológicos, físicos e ideológicos, certo? E, por outro lado, a inserção de empresários, né, ou de seus representantes, ou de pessoas com vínculos com o empresariado e organizações organizações de ação coletiva do empresariado também estiveram inseridos no alto escalão da Petrobras, inclusive militares com vínculos com empresa privada, que passavam pelo alto escalão da Petrobras, iam para trabalhar em empresas privadas em ramos correlatos, né? Só para a gente citar alguns casos emblemáticos, o próprio Ernesto Geisel, ele foi presidente da Petrobras entre 68 e 73, assumiu a presidência da República, saiu da presidência da República para presidir uma empresa privada do ramo petroquímico, a Norquisa, né? Que, por sua vez, participou do processo de privatização da Copene, que foi a central de matérias-primas do complexo petroquímico de Camaçari. Ademar de Queiroz, primeiro presidente da Petrobras da ditadura militar, um dos fundadores da Escola Superior de Guerra, saiu da presidência da Petrobras, pouco depois foi para a Pacol, uma empresa petroquímica,
que inclusive tinha associação com a Petrobras, com a subsidiária da Petrobras no ramo petroquímico, a Petroquisa. Talvez um dos exemplos mais paradigmáticos seja Hélio Beltrão. Hélio Beltrão, ele foi presidente em 1985 da Petrobras, mas ele também era com cabeça do Grupo Ultra, que, por sua vez, tinha associação com a Petrobras a partir da Petroquisa. Então, os empresários e seus representantes, eles tinham... não é que eles foram simplesmente beneficiados pelos negócios da Petrobras, que, inclusive, se robusteceram de uma forma bastante significativa. A Petrobras adquiriu ou criou 7 refinarias ao longo da ditadura, passou a atuar a explorar petróleo em alto mar, e etc. Mas isso também esteve relacionado ao comando e ao beneficiamento econômico de setores específicos das classes dominantes brasileiras, que também devem ser responsabilizados. Eu acho que o capítulo, de uma forma geral, contribui para a gente pensar tanto a Petrobras como a ditadura não apenas como militar, mas também como empresarial, porque os empresários e seus representantes, eles também estiveram entranhados nas estruturas de poder, inclusive se beneficiando de uma forma bastante significativa da rede de vigilância e repressão que a Lucy comentou aqui. Então, basicamente, fica o convite para vocês lerem o livro e estamos aí abertos a debates também.